Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Colégio Rio Branco Campinas. Muito além da sala de aula. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes. Muito bom dia, Tá Bruno. acelerado o Bruno aí nessa delay, conexão né? com a internet. Ou ela pausa Não, demais eu ou acho ela acelera. Agora eu acho que agora entrou no... Não, acho que agora normalizou mesmo. Eu falei normal, acho que o negócio foi bom. O Bruno tá acelerado hoje. Veio muita coisa acontecendo. Veio apressado. Bruno, chamando a atenção aqui para as discussões da Câmara de Campinas. E pela situação, inclusive, que vai colocar os vereadores. Tivemos, na semana passada, o engavetamento, digamos, da comissão processante contra o Vini Oliveira, do Cidadania. Porém, hoje a Câmara deve votar o pedido de abertura de uma comissão processante contra o vereador e ex-presidente da Casa, Zé Carlos, do PSB. Essa solicitação foi feita também na semana passada pelo advogado Lucas Henrique Trevisan, e ele se baseia a confissão que o Zé Carlos fez, de acordo com o Ministério Público, né, em que ele admite ter pedido propina para manter contratos com empresas terceirizadas da Câmara. Será que vai dar em nada também? Se não der em nada, né, gente? Pelo amor, né? A do Vini, eu confesso que eu achei que ia pelo menos sair alguma coisinha dali, né? Ainda tinha alguma expectativa de que sairia pelo menos um puxão de orelha mais formal, alguma coisa diferente, alguma sugestão para futuras, né, para conselho de ética, algo nesse sentido. Acabou que não saiu, né? Agiu como a gente suspeitava, que são os vereadores também atuando de modo corporativista e tentando jogar uns panos quentes. De toda forma, acho que já gerou um desgaste político que também muitos ali queriam para chamar a atenção sobre o fato, ganhar mídia, ganhar publicidade, falar, olha, isso aqui não pode ser dessa forma e tal. Mas enfim, esse já ponto pacificado, embora, confesso, eu achei que ia sair algum tipo de orientação, enfim, alguma documentação, alguma movimentação ainda maior sobre aquilo. E agora esse, né, gente, o vereador vai lá, confessa ao Ministério Público que pediu propina em troca, né, dessa questão da não persecução penal. Ele acaba tentando, vamos dizer assim, se sair bem com a história toda, mas não dá, o legislativo tem que fazer alguma coisa diante disso, né? E aí minha preocupação vai investigar, e vai chegar aonde com essa história toda? Porque, na verdade, o problema ele é anterior, né, gente? Qual é o problema anterior? Se lá atrás tivesse feito tudo conforme manda o figurino, não era para o vereador estar em condições de disputar a reeleição diante disso tudo. Eu acho que esse é o ponto, né? E aí, o que fica a dúvida, inclusive do ponto de vista mais jurídico, talvez, porque aquela história, em direito eu sempre vou pisando em ovos, né, quando a gente fala, porque tem sempre alguém que levanta a mão e diz, olha, mas tem uma brecha aqui, olha, mas tem uma lei aqui, olha, tem tal aspecto que é possível se fazer de uma outra forma. Mas não é razoável, né, você ter um vereador que confessa que pediu propina para renovar contrato, que de alguma forma acabou
se safando dessa história toda, né? E que agora tá aí com o seu mandato, tá aí atuando politicamente. Então, assim, lá atrás já era para ter feito o quê? Confessou propina, tem irregularidade, tem tudo, cassação, não tem conversa. Deveria ter sido cassado lá atrás, né? Então, acho que tem um problema grave. Não sei ao certo, e até do ponto de vista jurídico, até onde a Câmara poderia avançar com isso, porque por que eu digo que entra nessa seara do depende? Se trata de um ato que não diz respeito a essa legislatura, se diz respeito a período anterior. E aí é que fica a dúvida, né? Pode retroagir no tempo, não pode? Qual o impacto disso tudo? Vai ser só desgastar, como foi a do Vini, ou tem algum impacto que lá na frente pode se gerar em termos mais efetivos contra o vereador? Mas que caiu como uma bomba, caiu, né, gente? Porque a pessoa foi lá e disse, olha, sim, eu cometi a ilegalidade. E não dá para pura e simplesmente se olhar para a sociedade, olhar para os demais vereadores, olhar para todo mundo e dizer, foi mal, viu? Não faço mais, valeu, abraços, né? E nada contra o vereador. A questão é assim, são os fatos. Eu acho que esse é o ponto central. Os fatos, né? O vereador foi lá, confessou ao Ministério Público, sim, pediu propina, tá, e aí? E agora? E a ficha limpa, né? Como também questiona aqui os nossos ouvintes, né? Exato, porque é o que eu tô falando, falhou lá atrás. E aí a Câmara falhou lá atrás e não fazer uma investigação mais a fundo, né? Falhou lá atrás de alguma forma a própria Justiça, porque você deveria ter impedido antes e não agora. E agora, como é que você faz? Eu confesso, viu, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, que tem um imbróglio jurídico já de antemão nessa história toda, que eu não sei como é que eles vão fazer exatamente para poder desvencilhar isso tudo, né? O desgaste já está dado, o vereador já virou manchete, a notícia já está propagada aos 4 cantos, né? Todos vão olhar com extrema desconfiança, mas do ponto de vista, né, daquilo que se espera, daquilo que é razoável, daquilo que é justo, o que a Câmara vai fazer? Eu gostaria que os vereadores respondessem sobre isso, inclusive, que tratassem isso de maneira extremamente explícita, para também, cá entre nós, não ficar perdendo tempo e nem recurso público para depois não virar exatamente nada, né? Eu acho que esse é o ponto central que a gente espera. E paralelo a isso, outras discussões que Lucas Neri conta pra gente o que está na pauta de hoje. A Câmara Municipal de Campinas vota em segunda discussão, nesta segunda-feira, 2 projetos que impactam diretamente a gestão da cidade. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2026 e a proposta de reestruturação da Fundação Municipal para a Educação Comunitária, a FUMEC. Esses projetos já passaram em primeira votação na semana passada e agora seguem para a aprovação final. A LDO é um conjunto de regras que orienta como a prefeitura deve organizar o orçamento do ano seguinte. Ele define, por exemplo, em que áreas o dinheiro público deve ser investido, como saúde, educação, transporte e meio ambiente. O outro projeto que será votado trata da reorganização da FUMEC, que é responsável por parte da educação pública em Campinas. A proposta quer modernizar a estrutura da fundação, melhorar a gestão e tornar os processos mais eficientes, de acordo com a prefeitura. Entre as mudanças estão a definição das funções da FUMEC, a reorganização dos departamentos internos, a atualização dos cargos e salários e novas regras para gratificações e gestão de pessoal. A sessão acontece a partir das 6 da tarde e é aberta ao público. De Campinas, Lucas Neri. Lucas Neri, que vai estar na sessão, né, para acompanhar esses assuntos que estão na pauta e também outros dos bastidores e esses questionamentos, também sentir qual está sendo o termômetro das discussões que não estão oficialmente ainda sendo analisadas, viu, Bruno? Perfeito, e aí, claro, a gente vai comentando ao longo da semana. Acho que dos projetos de hoje sem muita novidade, são questões mais de ordem administrativa, vida tranquila também para o Legislativo aprovar, e segue uma linha, né, se a gente parar para pensar em relação àquelas extraordinárias que foram da última semana, que eu até comentei aqui na última sexta, segue uma linha desse ajuste, vamos dizer assim, por parte do Executivo, em relação a plano de carreira, em relação a vencimentos, etc., nesse final de semestre aqui, para poder deixar as contas organizadas, até porque já estão votando o orçamento do próximo ano, né, gente? Não tem muito mais o que esperar, né? É isso. Bruno, até amanhã, então. Que agradeço, gente. Abração para vocês. Até. Valeu, Bruno. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A campanha do Agasalho 2025 continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas.